Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Bairro de Fátima News. Quem não me conhece, eu sou o professor Márcio da Rochela, sou professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro e sou doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí para receber as notificações quando tem vídeos novos. A aula de hoje seria uma aula de formação territorial dos Estados Unidos, possivelmente para o terceiro ano do ensino médio. E eu vou utilizar o Atlas da História do Mundo, um atlas histórico que possui uma série de mapas muito legais. Queria dedicar essa aula aqui para o meu amigo Robert, peruano, vulgo Zelaya, porque a gente estava discutindo sobre esse assunto num outro dia. Bom, quando a gente pensa na ocupação da América do Norte, né, a gente tem inicialmente esse processo aqui, chega mais. Esse processo de ocupação. Em vermelho, a gente tinha as colônias espanholas, né, que vieram aqui pelo México. O México, inclusive, era bem maior do que né? É observável aqui que você tem aqui a Flórida, era colônia espanhola. O México chegava aqui até o rio Mississippi, pegava aqui o Texas, o Novo México. A gente teve a entrada dos franceses pelo rio São Lourenço, chegando até o sul aqui, os ingleses especificamente aqui na Baía de Hudson e as chamadas 13 colônias iniciais aqui norte-americanas e algumas outras pequenas colônias aqui. Então, quando a gente vai pensar nessa ocupação da formação dos Estados Unidos, propriamente dito, a gente não pode simplesmente entender que aquilo se deu na régua, assim, ó, daqui para cá Estados Unidos, daqui para cá o Canadá. Não, o Canadá e os Estados Unidos se formaram como países diferentes justamente porque são duas frentes de ocupação dos ingleses diferentes. E ali no meio você teve aquela entrada dos franceses que fizeram com que a província de Quebec, né, que é especificamente aqui, ó, cheguei aqui pertinho, a província de Quebec, fosse de língua francesa. Então essa ocupação inglesa que gerou o Canadá, essa ocupação inglesa gerou os Estados Unidos, com oligarquias diferentes sendo formadas, né? E aí os franceses acabaram sendo suplantados só aqui para cima, e toda essa área aqui era território espanhol, mas não ocupado pela Espanha. Com o tempo, o que acabou acontecendo? Essas colônias inglesas, elas foram se expandindo para o oeste, né? E com o tempo foram sendo adquiridos novos estados para os Estados Unidos, né? Então a gente vai ter aí a chamada cavalgada para o oeste. A gente tem aqueles filmes chamados filmes de Far West, ou seja, For West, para o oeste. Era eles se expandindo para o oeste e fazendo o quê? Matando populações indígenas e cobrindo esse território de ocupações inglesas e naquele momento já de ingleses nascidos nos Estados Unidos. E aí, durante um certo tempo, foram se formando dois modelos de ocupação dentro dos Estados Unidos. Uma colônia de exploração ao sul dos Estados Unidos, porque tinha terras subtropicais, um clima um pouco mais ameno, e ali foram implementados sistemas de plantations, como no resto da América, ou seja, imensidões de terra na mão de um único donatário que explorava aquilo ali plantando milho ou trigo para exportação. E já no norte, que tinha um clima mais frio, foi implementada uma colônia de povoamento, onde os ingleses de fato tiveram a ideia de fazer uma nova Inglaterra ali, construindo escolas, hospitais, tendo uma infraestrutura para o desenvolvimento daquela sociedade. O sul, você tinha escravidão, o norte você não tinha escravidão. E viraram dois modelos diferentes, que é o que a gente pode encontrar aqui nesse mapa. Aqui, ó. Ele está meio distorcidinho, mas ao norte dos Estados Unidos, aqui, ó, toda essa área era uma área industrial de povoamento. Já essa área aqui ao sul era uma área de exploração total, com escravidão, com nenhuma preocupação de fato em se constituir um país democrático e tal. Com o tempo, aí houve uma guerra, a Guerra da Secessão, ou também chamada Guerra Civil Norte-Americana, e o norte ele conseguiu vencer o sul. Vencendo o sul, acabou a escravidão e começou a se implementar uma construção de um país ali com inúmeras áreas urbanas. Só que a expansão norte-americana, do território norte-americano, não se deu apenas assim, né? Enquanto chegam mais pertinho, enquanto aqui
ao norte já está se formando o Canadá, essa área ao norte do Canadá ela nunca foi de fato ocupada por ninguém. Esses territórios que deveriam ser espanhóis, os Estados Unidos foram comprando do México e outros eles foi realmente ocupando e invadindo. Essa área ao norte, que deveria ser, a princípio, da Inglaterra e aqui da Espanha, ela era uma área desocupada, basicamente ocupada por populações locais. Até que, em 1867, os russos, se expandindo para leste, chegaram até as Ilhas Aleutas e ocuparam uma parte da América, que é o Alasca. Então, o Alasca, durante um certo tempo, ele foi, por cerca de 150 anos, ele foi território russo. Até que, em 1903, os Estados Unidos compram o Alasca dos russos, porque os russos não conseguiram fazer uma ocupação plena, uma exploração plena daqueles recursos naturais. A população russa, depois de 167 anos, foi basicamente 40 mil russos. E essa área foi vendida aos Estados Unidos porque eles queriam ter saída para o Oceano Glacial Ártico. A história norte-americana é muito mais rica do que isso. E o expansionismo norte-americano, depois disso, ainda se deu por Porto Rico, no Caribe, e depois mudou-se a lógica da exploração territorial norte-americana, no qual ele não ocupa mais os países. E o que ele faz é implementar políticas econômicas nesses países que sejam mais coerentes com seus objetivos, os objetivos das suas empresas. E agora, digamos que o imperialismo norte-americano, ele não é territorial, ele é econômico. Então, você pode estar num país soberano, mas de repente quem manda nele são os Estados Unidos. Até a próxima, meus amigos.